Às 19 horas eu estou na igreja em todos esses trabalhos, quarta, sexta e domingo, sempre presente, juntamente com os outros, para estar recebendo você. Eu gostaria de dizer, venha em nome de Jesus, saia da onde você estiver, dessa caverna de medo, dessa caverna de indiferença, dessa mágoa do seu coração em relação à igreja, a Deus, a pastor, a ministério, a líder de louvor. Para com estas coisas, venha aprender, venha crescer, venha desenvolver, venha em nome de Jesus aprender as coisas espirituais. Eu queria ter mais tempo, né? Eu falo muito, então 1 hora já se tornou pequeno para explicar esse texto. Eu não consigo terminar esse texto hoje. Eu estou tentando explicar versículo por versículo, mas eu tenho dificuldade de ser tão objetivo nas coisas. Então vamos lá. Então Jesus diz a Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos não sabe o que é nascer de novo. Então ele pergunta, ele é sincero. E Jesus diz, olha, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos quer ver o reino de Deus. Nicodemos quer perceber o reino de Deus. Nicodemos quer entrar no reino de Deus. Ok? Então Jesus diz duas coisas. Olha, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito para você adentrar o reino de Deus. Agora, vamos lá em partes. Eu não sei quantos minutos eu tenho, mas vamos lá. Nascer de novo para ver o reino. O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? O que tem dentro do reino de Deus? Dentro do reino de Deus tem paz, justiça, igualdade. Dentro do reino de Deus tem alegria, domínio, vitória. Dentro do reino de Deus tem saúde, inteligência, vida vivida com propósito. Dentro do reino de Deus tem Deus. É por isso que Jesus, na oração dominical, sacerdotal, do Pai Nosso, ele diz, ore para que venha o reino. Venha o reino na sua vida, venha o reino de Deus na sua casa. Ore para que venha o reino. Ok? Diz o Senhor, ore para que venha o reino. O reino precisa vir, mas você precisa orar. Você precisa pedir para que o reino venha. E você precisa ouvir a palavra para entender o que é o reino. Eu falo com pessoas que o reino não está dentro da sua casa. Dentro da sua casa tem discórdia, tem morte, tem prostituição, tem adultério, tem vício, tem mentira, tem bebidas, tem drogas, tem coisas roubadas, mal adquiridas dentro da sua casa, e você aceita essas coisas entrar e fixar na sua casa, e isso não é o reino de Deus dentro da sua casa. Isso é reino satânico dentro da sua casa. A sua casa, quando tem um reino de Deus, começa tendo vida, começa tendo paz, começa tendo limpeza, literalmente, na casa, começa tendo organização. Vai embora a preguiça, gente começa a se mover, começa a trabalhar, começa a fazer alguma coisa, começa a caçar uma maneira de ser útil, e Deus vai abençoando. Quando chega o reino, chega a ocupação. Porque não existe paz, alegria, justiça em vidas de preguiçosos, de mentirosos, de medrosos, entende? De dependentes às redes sociais, de dependentes a pessoas que ficam 24 horas vendo, assistindo e conversando aquilo que não tem aproveito nenhum. Isso não é reino de Deus, isso é demência. Isso é demência, isso é coisas ridículas relacionadas à própria existência. Isso é desperdício do oxigênio que respira, ok? Então, o reino de Deus é vida com propósito. Reino de Deus é dignidade, é compromisso, é ocupação. Reino de Deus é visão abrangente, isso é reino de Deus. E Nicodemos quer este reino. Quem não quer este reino? Eu quero este reino. Você quer este reino? Você quer esse reino de Deus dentro da sua vida? Então diga comigo, Senhor, eu quero o seu reino dentro da minha casa. Repita isso, você que está assistindo agora, dizendo, Senhor, eu quero o reino dentro do meu lar. Eu quero o reino do Senhor dentro do meu coração. Eu quero o reino do Senhor dentro da minha igreja. Eu quero o reino do Senhor no meio da minha família. Queira esse reino. Quando você orar o Pai Nosso, você tem que ter cuidado com o que você vai estar orando. Por que eu não sou tão fã das rezas? Porque as rezas são uma coisa repetitiva, sem basear o poder daquilo que está sendo dito. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Isso é errado. Você deveria citar uma frase e pensar nela toda. Pensar nela antes de falar. Pai nosso e parar. Reino.
perdoa. Eu tenho perdoado ofensas, o maligno, as tentações. Teu é o poder, a glória. Sabe, você tem que pensar nisso. Você tem que ter isso entranhado dentro da tua alma. Senão não desenvolve, não aprende, ok? Então, busca o reino. Nicodemos queria o reino de Deus. E o Senhor fala, nasça de novo. Nasça da água e nasça do Espírito. O que é nascer da água e nascer do Espírito? Não é só batismo, água e Espírito, Espírito Santo. Querido, é se entregar. É viver. Nascer de novo é largar as coisas antigas, é tirar os obstáculos da sua vida que te prende a Deus. Nascer de novo é não ser mais dividido entre Deus, Jesus e o pastor da igreja. Não é mais ser dividido entre Jesus e a religião. Não é mais ser dividido entre Jesus e a tradição. Não é ser mais dividido entre o livro de Chico Xavier e a Bíblia Sagrada. Não é mais ser dividido entre Allan Kardec e o Evangelho de Jesus. Não é mais ser dividido entre Dalai Lama e as palavras do apóstolo Paulo. Não é mais ser dividido entre o Alcorão e a palavra de Deus no coração. Entende? Nascer de novo é você ter caminho aberto, é não ter divisão. Nascer de novo é você saber que você é dele e ele é seu. É este Evangelho. Esse é o nascer de novo, é a entrega. Nicodemos sabia que Deus era Deus e que Jesus era o Senhor, mas ele ainda estava dividido com a religião. Ele estava preocupado com os líderes espirituais, ele tinha compromisso, ele tinha tradição, ele tinha ritual, ele tinha coisa para se cumprir e estava vazio, ele tinha tudo e não tinha Deus. É por isso que, sendo o que era, ainda não era o que desejava ser, ok? Eu estou tentando ser simples aqui, trazendo da maneira mais simples para você entender, para ser útil para você, este Evangelho de João, capítulo 3. Que a gente poderia ser muito mais profundo, entrar em detalhes da palavra original, trazer, mas não tem necessidade disso. Eu quero ser simples para você compreender este Evangelho. Porque se eu falo e você não compreende, você vai ter dificuldade de usufruir, de exaurir do texto aquilo que é importante para você. Você está compreendendo essa palavra? Eu gostaria que você mandasse uma mensagem para mim, falando sobre esta mensagem, se ela está sendo útil para você. Sim, uma mensagem de texto pelo WhatsApp, o telefone 998285400. Vou repetir, 998285400. Comunica com essa palavra. Pastor, essa palavra tem sido bacana, eu consegui tirar alguma dúvida, ainda ficou alguma dúvida em relação a esse texto. Gostaria que você interagisse comigo para a gente estar desenvolvendo no mundo espiritual. E aqui eu vou terminar o último versículo, não consigo citar o resto. Na próxima programação, Provendo Deus, eu vou continuar explicando esse texto, versículo por versículo, para a gente aprender, ok? Então Jesus termina citando o último versículo. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que isso tem a ver comigo e com você? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que você consegue extrair disso? Imagina você lendo agora a palavra do Senhor. Aí você está lendo João 3, você caiu no versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é o Espírito. O que você aprende? Você consegue pensar alguma coisa? O que é nascido da carne é carne. E é a palavra de Jesus, ok? Não é palavra de Cristo, então não é à toa. Jesus está dizendo a um grande mestre: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que você aprende com isso? Não consegue? Você então precisa de ler Gálatas 5,19. Livro de Gálatas, capítulo 5 e versículo 19. E em Gálatas 5,19 nós vamos ter dois caminhos. Um caminho da carne e um caminho do Espírito. Se você ler Gálatas 5,19, se você ler Coríntios capítulo 6, se você ler Romanos capítulo 1, você vai entender essa mensagem. O que é nascido da carne produz obras da carne. Ok? Por isso que está escrito em Gálatas 5,19, quais são as obras da carne. Gálatas 5,19, você vai ver quais são as obras da carne. Porque está escrito em Gálatas 5,19. Olha o que diz: as obras da carne são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria,
feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, peleja, dissensões, facções, inveja, bebedices, orgias, coisas semelhantes a essas, as quais eu declaro que quem pratica não pode ver o reino de Deus. Entendeu agora? João 3:6, o que é nascido da carne é carne, pratica estas coisas. Quem é nascido da carne? Gálatas 5:19. Agora, quem é nascido do Espírito? Você vai ler Gálatas 5:20, 22. Tem alegria, tem paz, tem amor, tem fé, tem humildade, tem tudo de bom. Ok? Então Jesus está dizendo para Nicodemos: nasça de novo, vivendo o que é do Espírito. Porque se você praticar o que é da carne, você fica na carne. E na carne você não pode ver o reino de Deus. Pegou? Se você viver o que é da carne, João 3:6 com Gálatas 5:19. Olha o que eu estou trazendo a revelação para você entender a Bíblia. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne. Quais são as características de quem é da carne? Gálatas 5:19. Se você ler Gálatas 5:19, você vai ver quem é nascido da carne. Quem pratica as coisas que está em Gálatas 5:19 é carne. Não consegue ver o reino de Deus. Não consegue. Pode ir na igreja, pode contribuir, pode dar cesta básica, pode ter amor, pode limpar a igreja, pode vestir roupas longas, pode não xingar, mas é nascido da carne, não vê. Está no meio, mas não participa. Ver, mas não contempla. Ouve, mas não entende. Entende, mas não guarda, porque é carne. E o que é carne não vive no que é espiritual. Ok, querido? Talvez eu estou dizendo agora para você que está me assistindo, que está cansado de ir na igreja, que está cansado de ouvir palavra, que está cansado de ter ensinamento, que está cansado, mas você não cansou do que é carne. Você precisa largar o que é carne, porque as coisas que são da carne, que você pratica, te afastam do reino de Deus, aqui agora, nesta terra, entre você e as coisas que você vive. Aprende isso, não adianta, querido, você frequentar a igreja o dia inteirinho e voltar na bebida, e voltar na droga, e voltar na prostituição, e voltar no adultério, e voltar na mentira. Você nem se esforça com isso, você tenta ocultar essas coisas do qual você tem vergonha, mas não tem vergonha para onde elas estão te levando. Então Jesus disse a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, cara. Se é carne, você não vive o mundo espiritual, irmão, não tem como, você pode ser quem for, você não vive, isso é a base do evangelho. Agora, quem é nascido do Espírito, entende? Quem é nascido do Espírito pratica o que é espiritual. Eu gostaria que você lesse mais uma vez João 3:6 com Gálatas 5:19 e aprende esta palavra. Oremos a Deus, porque o meu tempo acabou. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor graça, perdão e misericórdia para a nossa vida. Para todos nós, para esta pessoa que está assistindo agora esta programação e precisa largar as obras da carne para ver o reino do Senhor. Que o Senhor perdoe os pecados agora em nome de Jesus e traga agora, Senhor, esse coração, o reino do Senhor de paz e de justiça. Eu peço ao Senhor, ajudai os fracos e os necessitados. Ajudai aqueles que não conseguem se mover em prol da luz que contempla e que deseja. Que o Senhor venha agora batalhar no mundo espiritual, trazendo paz e justiça e perdão para estes que necessitam do Senhor. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus agora, dando a essa pessoa força e alegria de viver as coisas espirituais. Que essa pessoa venha congregar, venha estar conosco, caminhando e aprendendo naquilo que é agradável, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Esta é a palavra do Senhor ao nosso coração, palavra de revelação para a minha e para a sua vida. Eu espero você na Igreja Templo da Salvação, Rua Doutor Pedro Luiz, número 639, ao lado do Sacolão Center, no centro de Sete Lagoas. Quarta-feira, 19 horas para oração. Sexta-feira, venha nesta sexta-feira, 7h30 da noite, e domingo, às 19 horas. Se você assiste esse programa, no final vai passar aí uma conta, agência, operação,
para você fazer a sua doação para nos ajudar a manter esta programação. Contribui e mais o Senhor há de fazer para você. Dúvidas e pedido de oração, o nosso telefone é o 99828-5400. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação e até a próxima programação, se Deus quiser.